Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula do professor Júlio César. O tema de hoje será modo de produção. Modo de produção é a maneira como as riquezas de uma sociedade são produzidas, distribuídas e consumidas. É também chamado de sistema socioeconômico. É constituído pelas forças produtivas, máquinas, equipamentos, propriedades, tecnologia, matérias-primas, e pelas relações de produção, divisão do trabalho entre proprietários e trabalhadores. Os economistas reconhecem 7 modos de produção ao longo da história: modo de produção primitivo ou comunismo primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção socialista, modo de produção comunista. Modo de produção primitivo, também chamado de comunismo primitivo, ocorreu ao longo da pré-história, período que se inicia com o surgimento da espécie humana há aproximadamente 2 milhões de anos atrás e vai até a invenção da escrita, por volta do ano 4000 a.C. Desenvolveu-se na primeira fase da pré-história, o Paleolítico, período da Pedra Lascada. O homem era extremamente dependente da natureza. Não era capaz de produzir seu próprio alimento. Por isso vivia da caça, da coleta e da pesca. Era nômade, não possuía lugar fixo para habitar. Não havia, portanto, nem propriedade, nem muito menos ideia de propriedade. Dessa forma, não existiam classes sociais. Todos viviam em coletividade, dividindo fruto da caça, da coleta e da pesca de maneira igualitária. A divisão do trabalho era feita por idade e sexo. Por não existir propriedade privada, também não existiam instituições relacionadas à propriedade, como casamento, por exemplo, nem heranças, nem escravidão, nem opressão de gênero, de religião ou étnica. E, principalmente, não existia Estado. Estado é uma gigantesca estrutura de poder que exerce o comando sobre a sociedade em um determinado território. É a estrutura responsável por criar, executar e julgar leis, e também por punir os moradores do território sob sua jurisdição. Portanto, o Estado deve exercer o monopólio do poder coercitivo sobre toda a sociedade. O Estado é formado por um governo, mas não deve ser confundido com este, porque os governos são transitórios, enquanto o Estado é uma estrutura de longa duração, pode durar séculos ou milênios. Os governos são representados por pessoas ou grupos que exercem o comando do Estado por um período, mandatos eleitos ou herdeiros de tronos reais. Os governos se organizam em regimes políticos. Regime político é a maneira como o poder coercitivo é exercido politicamente por um Estado. Quanto à forma, os regimes políticos podem ser monarquia, teocracia, aristocracia, oligarquia, república. Quanto ao nível de liberdade, podem ser autoritários, como no absolutismo na monarquia e as ditaduras nas repúblicas, ou democráticos, como as monarquias parlamentaristas e as repúblicas democráticas. O Estado é responsável por administrar as riquezas produzidas em seu território. Por isso, ele é responsável por garantir que as principais fontes de riquezas permaneçam nas mãos de seus proprietários. Ou seja, o Estado é responsável por garantir a propriedade privada dos meios de produção de riqueza de uma sociedade. Para garantir a propriedade, o Estado usa de seu aparato repressivo, forças militares e sistema judiciário. A elaboração e o cumprimento das leis são feitas de maneira a garantir a propriedade privada. O próprio Estado também é produtor de riquezas, quando possui empresas estatais, ou seja, do Estado. Ao mesmo tempo, deve assegurar saúde, educação, transporte, emprego e moradia para seus habitantes. O Estado teve origem com a primeira grande revolução da história humana, a Revolução Agrícola. No período neolítico, quando os seres humanos descobriram a agricultura, surgiu a necessidade de ocupar e delimitar o território adequado para as plantações e para a criação de animais. Geralmente, esses territórios ficavam próximos aos grandes rios. Por isso, as primeiras civilizações surgiram próximos aos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e rio Nilo no Egito. Em torno da economia de base agrícola, surgia um novo modelo de sociedade e uma nova divisão do trabalho entre trabalho intelectual ou espiritual, que pensa e organiza a sociedade, escribas, governantes, sacerdotes, etc. Trabalho manual, o trabalho propriamente dito, onde as pessoas produzem riquezas, mas são excluídas das decisões sobre como distribuir melhor essas riquezas. A agricultura fez surgir a propriedade privada da terra. Para garantir essa propriedade, foi necessário surgir uma estrutura de comando. O objetivo dessa estrutura de comando era dizer a quem pertencia a propriedade e quem poderia usufruir de sua produção. Surgia a divisão da sociedade em classes sociais, os proprietários e os não proprietários.
Como os recursos são escassos, apenas a minoria da população era proprietária de terras. A maioria ficava excluída e, portanto, em condições de pobreza. Essa é uma estrutura que se mantém até os dias atuais. Portanto, a propriedade privada é a base e origem das opressões que existem até hoje, de gênero, religiosas, étnicas, de classe social. Mas, para convencer os povos primitivos de que a propriedade pertencia a poucas pessoas, era necessário um poder ideológico. Esse poder ideológico surgiu com as primeiras religiões, com seus deuses, seus sacerdotes, seus templos, seus rituais, sua magia, etc. O poder religioso e o poder político nasceram juntos para garantir o poder econômico de uma minoria. Nas sociedades próximas aos rios, onde surgiram, os estados inicialmente eram pequenos reinos. Com o passar dos séculos, esses pequenos reinos se uniram formando impérios ou grandes reinos. Assim surgiu o Egito Antigo, um grande reino onde a população acreditava que seu governante era um deus vivo, o faraó. O Egito Antigo é um grande exemplo do modo de produção asiático. No modo de produção asiático, a propriedade privada é confundida com a propriedade dos deuses. Portanto, elas são propriedade de seus representantes ou do seu deus vivo, o faraó. O trabalho se caracteriza por ser um trabalho escravizado coletivamente, ou seja, as pessoas consideravam-se escravas do soberano, o faraó. Característica do modo de produção asiático: economia de base agrícola, grande dependência dos homens em relação à natureza, formação das primeiras civilizações, canalização das águas, poderes político, religioso e militar concentrados na mão do governante, divisão do trabalho em trabalho intelectual e trabalho manual, forma de trabalho, escravidão coletiva. Exemplo de modo de produção asiático: Egito Antigo e Mesopotâmia. Modo de produção escravista. Foi o modo de produção característico das sociedades grega e romana na antiguidade, mas já existia no Egito Antigo e em outros povos orientais. Foi a evolução do modo de produção asiático. Como a maior riqueza na antiguidade eram as terras, os povos viviam em conflito pela posse desse bem de valor. Como resultado, os povos vitoriosos escravizavam os derrotados. No início, os escravizados eram propriedade do Estado. Contudo, foram cedidos a famílias nobres com direitos às terras. Nobres ou aristocratas eram parentes mais próximos dos primeiros povos a cultivarem as terras. Na visão da antiguidade, eles tinham direitos divinos a essas propriedades, pois seus antepassados seriam deuses, que lhe deram esse direito à terra. O trabalho escravo passou a ser base da economia como um todo. Surgiram duas formas de escravidão, por guerra e por dívida. O trabalho manual passou a ser mais desvalorizado, e o trabalho intelectual ficou ainda mais valorizado. Ao mesmo tempo, com o aumento da população e da diversidade do trabalho, as classes sociais intermediárias aumentaram em importância. Os militares, comerciantes, artesãos, camponeses, plebeus. Esse aumento do poder das classes intermediárias aumentou a luta de classe na antiguidade. Essa luta de classe fez surgir a democracia na Grécia Antiga e o direito entre os romanos. Mas essas conquistas estavam limitadas a nobres e camadas intermediárias, como os plebeus na Roma Antiga. A maioria da população era escravizada e excluída das decisões políticas. Característica do modo de produção escravista. Base da economia era a agricultura associada ao trabalho escravo. Desvalorização do trabalho manual. Aumento das camadas intermediárias, metecos em Atenas e plebeus entre os romanos. Intensificação da luta de classes. Relações de trabalho. Escravidão privada, ou seja, diferente do modo de produção asiático, onde o escravo era coletivo, no modo de produção escravista, o escravo é propriedade de um senhor. Modo de produção feudal, o feudalismo. No final do século IV de nossa era, o Império Romano entrou em decadência. O principal motivo foi o esgotamento do modo de produção escravista. Roma parou de conquistar novos territórios e, portanto, passou a escravizar menos. A luta de classes aboliu a escravidão por dívidas. Surgiram novas formas de trabalho como o colonato. Pelo colonato, uma pessoa trabalha num pequeno lote de terras cedido por um proprietário e parte do que produz é entregue a esse proprietário. As invasões bárbaras e a incapacidade do Império Romano de manter sua estrutura de governo, ou seja, de se manter como Estado, fez com que as pequenas vilas obtivessem autonomia. A população passou a viver da subsistência, ou seja, produziam tudo o que precisavam consumir naquela pequena vila. Assim surgiram os feudos, cuja parte mais importante era o senhorio, terras pertencentes ao senhor feudal. O trabalho escravo foi substituído pelo trabalho servil.
O servo se diferencia do escravo por ele não ser propriedade de ninguém. O servo era oficialmente livre, mas era uma falsa liberdade, porque ele só tinha uma opção de vida, a de ser servo. Característica do feudalismo. A sociedade feudal era estamental, ou seja, praticamente não havia mudança de classe social. O poder político era descentralizado. Esse poder estava nas mãos dos senhores feudais, os nobres. Na prática, não havia Estado. A economia era de base agrária e de subsistência, ou seja, cada feudo produzia o necessário para seu consumo. Como consequência, praticamente não havia comércio. O trabalho era servil.